Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma estação da nossa célula, o Deus Pródigo, recuperando a essência da fé cristã. E hoje nós vamos estar estudando o capítulo 6, Redefinindo a Esperança. O versículo base que nós estaremos trabalhando nessa lição está no versículo 13, em Lucas, capítulo 15, no versículo 13, que fala que ele partiu para uma terra distante. Partiu para uma terra distante. Como foi dito no começo do vídeo, o tema dessa lição, no capítulo 6, é Redefinindo a Esperança, e nós vamos começar falando sobre um assunto muito importante que às vezes a gente não acaba prestando muita atenção ao lermos essa parábola, que é a saudade de casa. A saudade de casa. Hoje nós vamos focar aqui num contexto mais amplo da história, né? Jesus está contando uma parábola, ele está direcionando essa parábola do filho pródigo e todas as parábolas que ele contou ali no capítulo 15, tanto aos religiosos quanto aos seus discípulos, aos seus seguidores, né? A gente consegue ver um contraste aí entre os religiosos e o irmão mais velho, entre os discípulos, os seguidores de Jesus e o irmão mais novo. Então a gente vê que o foco da mensagem de Jesus ali, dessa parábola especificamente, é para o irmão mais velho, aquele que fica, ele está falando para os fariseus, mas também tem os seus discípulos ali ouvindo, mas ele não conta apenas esse contexto específico, né? Nós queremos agora, no começo desse capítulo, abranger um pouco mais essa história, abrir um pouco mais esse leque para tentar entender toda uma narrativa bíblica, toda uma narrativa em um plano de redenção muito maior que Jesus ele consegue exemplificar para nós aqui dentro dessa parábola. Então nós vamos trazer esse contexto mais amplo da história, tá? Então quando nós olhamos para essa narrativa dessa parábola, seguindo essa perspectiva do tema do exílio, né, nós temos que entender que nós vamos falar agora sobre esse exílio. O exílio é essa saída da sua terra natal, é a saída de alguém ou de um povo da sua terra de origem, né? E então nós vamos olhar para dentro dessa perspectiva, dessa saída, desse exílio, do irmão mais novo, como Jesus está falando aqui na parábola, mas num contexto mais amplo, de alguém que está saindo da sua terra natal e da sua volta para casa, né? E a gente vai ver que esse contexto do exílio, ele está permeando por toda a Bíblia, né? Nessa parábola aqui a gente consegue ver que Jesus ele está nos ensinando muito mais do que apenas um conceito de salvação individual. Ele está falando de um contexto muito mais amplo daquele filho que saiu e agora está desejando voltar para casa, né? Vai contar aqui a história de toda a raça humana, de toda a história da humanidade, de todo o enredo bíblico, prometendo uma boa esperança para o mundo. Por isso que é redefinindo a esperança. E a gente vai fazer um contraste sobre a esperança que o povo que estava ouvindo essa parábola estava tendo, e muitas vezes uma esperança que a gente tem da verdadeira e significativa esperança que nós recebemos do Senhor Jesus, tá? Então vamos lá. Nessa parábola que nós estamos lendo aqui, nós já vimos, né, diversas vezes, você já ouviu aí ao longo de todo o nosso estudo, nós já estamos finalizando o livro, né, então a gente consegue ver o irmão mais novo saindo da casa dos seus pais, saindo da sua casa de origem, né, saindo ali da sua terra natal e indo para uma terra distante, na esperança de ter uma vida melhor, na esperança de satisfazer os seus desejos, na esperança de ter uma vida mais feliz. Porém, num determinado momento, ele acaba se decepcionando. Ele acaba vendo que aquela vida que ele idealizou, aquele sonho que ele tinha, não era exatamente aquilo que ele imaginava. Ele acabou então se decepcionando com aquele mundo que agora ele vivia, e ele começa então a criar dentro dele um anseio e um desejo de voltar para a casa do seu pai. Começa a nascer dentro dele uma saudade de casa, uma saudade do seu pai, uma saudade da sua família, uma saudade do estilo de vida que ele tinha, uma saudade da fartura de alimentos que ele tinha na casa do pai dele. Então ele começa a cair em si e a perceber que o que ele fez não era tão certo, o que ele fez era algo de muito errado, que ele tinha se decepcionado e caído em si na sua decisão de sair. Agora ele deseja então voltar
para casa. E a gente vai tratar aqui nessa célula, nessa aula, alguns conceitos muito importantes para a nossa vida, né? Como, por exemplo, conceitos de casa, conceitos de lar, de morada, de terra natal, nossa cidade natal, né? Porque esses temas, esses conceitos, eles acabam exercendo uma profunda influência em nosso coração. Todo mundo deseja ter um lugar de pertencimento. Todo mundo deseja ter um lugar para voltar. Todo mundo deseja ter um lugar para chamar de seu. Seja sua família, sua casa, sua terra, sua cidade. Sempre que você viaja, quando você volta para sua terra natal, você tem um sentimento mais gostoso, você tem um sentimento de prazer quando você está voltando para sua cidade, seja a sua cidade natal ou a cidade onde você cresceu, onde você construiu uma morada, né? O ser humano, então, ele tem essa tendência de olhar com outros olhos e com um olhar muito mais sentimental, muito mais emotivo para esses conceitos: lar, casa, família, terra natal, né? E a gente consegue ver isso, e o livro aqui ele vai exemplificar. Por exemplo, os americanos lá nos Estados Unidos, segundo uma pesquisa que eles fizeram, eles viram que milhões de americanos gastam milhares de dólares anualmente somente para fazer esse percurso de volta, né? Americanos que saem dos Estados Unidos por algum motivo, gastam milhões de dólares para depois voltar para sua terra natal. E eu acredito que isso não é apenas um conceito do povo americano, mas também é um conceito de toda a nação. Todos que saem da sua terra natal gastam muitas vezes rios de dinheiro para poder voltar, para poder visitar, para poder ter de novo ali aquele contato com a sua família, com a sua terra, com a sua cidade natal, né? E no livro conta também, por exemplo, um ponto importante sobre a falta que muitas vezes esse laço de família que é gerada numa criança pode influenciar lá na vida dela, né? Ela fala que uma criança que nunca teve um lar, nunca teve um lugar que ela pudesse pertencer, né? Um lugar que ela pudesse chamar de casa, uma criança que muitas vezes muda muito de cidade, nunca teve essa sensação de lar, de casa, de pertencimento. Quando ela chega na vida adulta, geralmente ela acaba encontrando uma dificuldade de criar vínculos. Então olha como que esses termos de casa, essa sensação de pertencimento é extremamente importante, né? Mas é importante a gente dizer também que mesmo quando a gente fala de voltar, mesmo quando nós temos a oportunidade de voltar a esses lugares, muitas vezes a gente acaba se decepcionando, né? A gente tem muitas vezes um conceito errado de casa, ou aquele lugar já não está mais daquela maneira, a casa que você morava já não existe mais, o bairro que você morava já está totalmente mudado. Isso acaba gerando dentro de você muitas vezes um desconforto, acaba gerando dentro de você muitas vezes uma decepção, porque você criou uma certa esperança de viver novamente algo bom e gostoso, mas você acabou não suprindo essa esperança, esse desejo no seu coração. Por isso que o conceito de lar, e a gente está falando sobre isso, definindo a esperança, o primeiro tópico é essa saída de casa. Nós estamos abordando esse termo, a casa, o lar. Ele é extremamente forte para a compreensão de redefinir a esperança, porque muitas vezes a gente tem um conceito e uma ideia de lar muito bem definida, mas ela é muito desconfortante, ela é muito de difícil entendimento, de difícil aceitação por conta de contextos externos, né? Mas o que nós vamos tratar nesse livro é que nos mais profundos sentimentos da nossa alma, nos mais profundos desejos do nosso coração, nós ansiamos por um lugar completamente adequado e que podemos ser nós mesmos, que possamos ser nós mesmos. Nós sempre ansiamos por esse lugar. O ser humano anseia por um lugar de pertencimento, um lugar para chamar de seu, um lugar para te chamar de casa, um lugar para nos encontrarmos. Quem nunca desejou isso? Eu e você, querido líder que está na sua célula, você pode, no começo, ali nessa pequena introdução, hoje nós vamos falar sobre a esperança, trazer esse conceito de lar. Quem nunca desejou ter um lugar para chamar de seu, um lugar para chamar de casa, um lugar para chamar de família, um lugar para você se encontrar e você poder ser quem realmente você é, né? Mas, no entanto, parece que quanto mais a gente deseja ter esse lugar, nenhum lugar de fato consegue satisfazer esse desejo no nosso coração. Não sei se você já teve essa
sensação que conforme o tempo vai passando, você vai ficando cada vez mais distante da sua terra natal, da sua família natal, da sua casa, daquelas origens ali de quando você era criança, e cada vez, quando o tempo vai passando, você vai ficando cada vez mais distante desse lugar de pertencimento, né? As coisas que nós vemos, certos sons, cheiros, podem até trazer uma lembrança, um bom sentimento, aquele sentimento ali de nostalgia, mas os desejos que acontecem e geram no nosso coração, eles provocam algo que dificilmente pode ser suprido, gerando em nós uma grande desesperança, gerando em nós uma grande frustração. É como se fosse uma saudade profunda. Eu acho que esse é o termo importante da gente entender para esse conceito, né? Uma saudade profunda, um anseio para reviver algo que a gente já viveu, mas não é mais possível. Nós estamos distante, longes, mas com uma esperança de um dia voltar para casa. E esse é o ponto da lição de hoje. Nós estamos aqui, em certos sentidos, parecidos com o irmão mais novo. Nós estávamos na casa do nosso pai, estávamos em casa, mas nos distanciamos da nossa terra natal, nos distanciamos do nosso lugar onde nós fomos criados, e de certa maneira agora nós desejamos voltar para esse lugar, porque nada o que nos cerca, nada em nenhum lugar onde nós estamos consegue satisfazer e consegue nos dar esse sentimento de adequação. Então, estamos todos no exílio. Eu, você, todo mundo está no exílio. Estamos longe de casa e temos essa saudade profunda da nossa casa. Então, por que esse conceito de lar acaba exercendo tanta influência sobre nós, mas ao mesmo tempo é tão utópico? Por que que nós temos tanto desejo de voltar para casa, assim, como nós falamos aqui, que esse anseio de querer voltar para nossa cidade, para o nosso lugar, mas por que que ele é tão utópico? Por que que parece tão distante, algo que jamais vai acontecer? E para falar sobre isso, que é o que nós vamos abordar agora, os tópicos e os temas, né? Nós devemos examinar um dos temas mais falados em toda a Bíblia, que é o exílio. Como eu falei, exílio, ele é a saída de alguém da sua terra natal. É quando alguém sai da sua terra natal e vai para algum lugar, ele está ali sendo exilado, ele está como exilado, né? E a gente vê, começando desde lá de Gênesis, uma narrativa muito importante que vai permear por toda a Bíblia sobre o exílio, né? Lá no livro de Gênesis, a gente vê que nós fomos criados para viver no jardim. O Senhor nos criou, Adão e Eva, criou toda a humanidade, colocou eles no jardim, para viver naquele mundo para o qual eles foram projetados, tá? Aonde ali eles não seriam afastados, não haveria morte, não haveria doença, não haveria problemas. Então a gente vê lá em Gênesis capítulo 1 e 2, Deus criando um homem em perfeita harmonia, em perfeitas condições, para viver no jardim, na sua casa celestial, onde o próprio Deus habitava ali com eles. Porém, a Bíblia também nos ensina que, assim como a parábola que tem o pai e o filho, né? Deus era esse pai. Deus era o pai daquela terra, daquele momento, daquele jardim. Ele era o chefe daquela casa. E a gente começa a ver que o ser humano, a humanidade, a criação de Deus, começa então a se incomodar com essa autoridade. Começa então a se incomodar com essa submissão, né? O ser humano começa então a querer viver uma vida sem essa intromissão, igualzinho o filho mais novo, não quer mais estar debaixo da submissão do pai, não quer estar mais que o seu pai fica se intrometendo na sua vida, ele quer ser o seu próprio Senhor, ser o seu próprio Deus, o Senhor do seu próprio destino. E aí nós, os seres humanos, Adão naquela época simbolizando toda a humanidade, assim como esse filho mais novo, decide comer então do fruto, que é esse ato de pegar a herança do pai e sair de casa e se distanciar do pai, ou seja, viver como exilado. Então, semelhantemente ao irmão mais novo, nós saímos de casa. Nós saímos de casa. A Bíblia fala que desde então nós vagamos pelo mundo como exilados espirituais. Nós vagamos pelo mundo como exilados espirituais. Vivemos em um mundo onde nós não conseguimos mais corresponder aos nossos próprios anseios. Por isso sentimos essa saudade profunda, porque a gente saiu de casa e caímos em si de que na casa do meu pai eu vivia em abundância, na casa do meu pai não havia choro, não havia tristeza, não havia dor. Agora, no mundo que eu estou, por conta da queda, por conta do pecado, a dor, o sofrimento, a morte, o salário do pecado é a morte. Então eu falo, meu Deus,
Eu morava com meu pai e não existia morte. Eu morava com meu pai e existia vida, existia fartura. Então, assim como o filho mais novo, nós começamos a cair em si e a perceber que quando eu morava com meu pai, a minha vida era melhor. E aí começa então a nascer dentro de nós esse desejo pela volta, esse caminho de volta, né? Nós começamos a sentir essa saudade do nosso lugar de origem e a fazer esse caminho de volta, né? Você consegue perceber que a nossa natureza que foi caída, ela está totalmente no mundo que ela não se encaixa. Por exemplo, nós desejamos ter um corpo que corre, mas não se cansa, igual o Tim Keller vai falar aqui no nosso capítulo, né? Mas nós estamos sujeitos à doença, envelhecimento, à morte. Nós precisamos de um amor que não tem fim, mas a gente vê que relacionamentos vêm e vão. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado, mas elas acabam morrendo e nos deixando. Isso é algo natural. O nosso desejo de fazer a diferença no mundo com o nosso trabalho, mas sempre acabando passando ali por frustrações e frustrações, né? Nós podemos nos esforçar o quanto quisermos para recriar a casa que perdemos, recriar o lar, tentar viver o lar que nós perdemos aqui, mas a Bíblia nos diz que existe somente esse lar só existe somente na presença do Pai. Esse lar que nós queremos recriar só existe na presença do Senhor. O Senhor é o nosso lar. O próprio Senhor, ele é o nosso lugar de criação. E nós devemos começar a entender isso, porque o exílio, ele permeia por toda a Bíblia. Nós vamos ver desde Adão e Eva, quando Adão e Eva, como eu falei, saíram ali, foram exilados, saíram dessa casa superior a todas as outras, saíram da maior casa. Nós vemos Caim, que foi obrigado a vagar depois como nômade, quando ele matou seu irmão Abel. A gente vê Jacó, quando ele enganou seu próprio pai e o seu próprio irmão para conseguir a bênção da primogenitura, que quando ele é descoberto ali, ele acaba fugindo e vivendo como nômade também, vivendo como alguém que estava fugindo, um fugitivo, exilado durante anos. E nós vemos que depois de Jacó, vem o seu filho José, que foi tirado da casa do seu pai. Ele também era um exilado porque ele foi tirado da casa do seu pai e levado para o Egito, vivendo em terras distantes. E após muitos e muitos e muitos anos, a família de José vão até o Egito, né? Volta a se encontrar com José, mas eles vão até o Egito em busca de alimentos, e ali tem esse encontro com José, e José então restabelece esse relacionamento com eles, ele restabelece essa comunhão com eles e traz o seu povo para morar no Egito. Então esse povo também começa a ser um povo exilado, porque eles saem da sua terra natal para ir até o Egito, e ali eles se estabelecem no Egito. O Egito não era a terra deles, eles ficam ali anos após anos após anos, e aí eles acabam ficando ali debaixo de uma opressão muito tempo depois. O povo do Egito começa a ver que aquele povo da família de Jacó, os hebreus, eram muito grandes, e por medo, né, de acontecer alguma rebelião, deles se rebelarem contra eles, eles acabam forçando o povo hebreu a um trabalho escravo. Eles ficam ali aproximadamente 400 anos debaixo desse trabalho escravo, até que Deus levanta um homem que é chamado Moisés para resgatar esse povo do Egito e levar eles de volta. Então a gente vê que teve um exílio de um povo que saiu da sua terra, foi para o Egito, e depois teve um caminho de volta, porque lá no Egito eles começaram a perceber o quão longe de casa eles estavam, enquanto eles desejavam voltar para casa, onde eles iriam viver debaixo, e não iriam mais viver debaixo de uma opressão, de uma escravidão. Então eles começam a viver e a caminhar um caminho de volta à terra prometida, seguindo ali os passos de Moisés, né? E aí, séculos e séculos depois, a gente vê o rei Davi, né? Quando o rei Davi ele começa a fugir de Saul, ele tem que sair também da sua terra natal como exilado ali, como um fugitivo, um perseguido, né? Enfim. E aí você vê que por fim ali do Antigo Testamento, depois de muitos anos, a nação de Israel seguiu novamente para o exílio. A gente vê ali depois de Salomão, né? A gente tem Saul, Davi, Salomão. Depois de Salomão, a gente tem a divisão das 12 tribos, né? Tem 12, divide em 10 tribos e 2 tribos. E ali começa a acontecer os exílios, né? Começa a acontecer o exílio babilônico, começa a acontecer o exílio persa, aonde eles são levados pelo Império da Babilônia através do rei Nabucodonosor. Eles saem da sua terra natal e vão para uma terra distante, como cativeiros, enfim. E então a gente consegue ver que o exílio ele está em todo o contexto do Antigo Testamento, e está permeando toda a história de Israel, né? E a mensagem que a Bíblia nos traz é que a raça humana
todo homem é um grupo de exilados tentando voltar para sua casa. A gente vê que desde Adão ali, a gente vê o povo de Israel e toda a humanidade que saíram da sua terra natal, saíram de casa e estão tentando voltar a todo custo para a sua casa. Basicamente, essa é a mensagem do Evangelho. É como que você consegue voltar para casa. A mensagem do Evangelho, a boa notícia é que esse caminho para casa foi dado, que Cristo construiu um novo e vivo caminho. Mas você vê que toda a humanidade, toda a Bíblia, a mensagem da Bíblia é que a raça humana, que os homens, eles são um grupo de exilados, pessoas que saíram de casa e agora eles querem voltar para sua casa. Mas esse processo de volta não é um processo fácil. Esse processo de volta não é um processo tão simples, né? Por exemplo, como o mais novo, o irmão mais novo, ele sabia que não ia ser um conto de fadas, que ele não ia voltar. Ele imaginava, né, que os pecados dele tinham erguido um muro e que dificilmente ele ia conseguir passar por esse muro. Ele sabia que ele poderia muito bem ser rejeitado e ser obrigado a continuar como exilado, tanto que o caminho e a proposta dele é trabalhar para o pai dele. Ele não se vê mais como filho, mas como servo, e ele começou a criar caminhos para tentar pular esse muro que os pecados dele ergueu, né? Então a gente vê que não é um caminho fácil esse caminho de volta para casa, né? Durante o exílio, que a gente falou ali, depois de Davi, depois de Salomão, da divisão das 12 tribos, tem o exílio da Babilônia, que foi comandado por Nabucodonosor. Dentro desse exílio, a gente vê que muitos profetas profetizavam, e a gente vai ver ali a lista dos profetas que falavam e previam uma gloriosa volta para casa para o povo de Israel, para o povo judeu. E o povo de Israel realmente acabou recebendo uma permissão mais para frente de sair da Babilônia e voltar para sua terra. Porém, essa volta não foi uma volta conforme eles imaginavam, porque por mais que eles fossem libertos, o povo de Israel continuava sendo dominado, continuava debaixo da opressão de outros povos. A gente vê os povos gregos, depois a gente vê os povos sírios, até a gente chegar no Império Romano, dominado por Roma, ali já nos tempos de Jesus. Então a gente consegue ver que eles não conseguiam ver ainda a volta para a casa plena e definitiva. Primeiro, por quê? Porque era a ruína iminente de todos os humanos, era uma ruína inerente aos seres humanos, né? Era iminente, todo ser humano tinha essa ruína, que não ia conseguir voltar para casa, né? A nossa própria natureza atrai a ruína, a nossa própria natureza atrai essa dificuldade de voltar para casa por conta do nosso pecado, e não há nada que eu e você podemos fazer para mudar isso, não há nada que o ser humano possa fazer para conseguir voltar para casa, conseguir se estabelecer em casa, viver de maneira tranquila na casa que nós saímos. Não há nada que o ser humano possa fazer, tá? E segundo, porque a ruína é o que nos cerca. Não, a ruína é o que nos cerca. A ruína está inerente a todos os seres humanos, é algo que vai acontecer e ela nos cerca. Nós vivemos em um mundo natural caído. Essa é uma compreensão que nós precisamos ter acerca do Evangelho. E para conseguir redefinir a nossa esperança, nós vivemos em um mundo natural caído. Nós não fomos criados para um mundo como este, cheio de doenças, cheio de morte, de desastre. Por isso que a gente anseia pela volta para casa, anseia por aquele momento. Esse mundo não é o nosso lar, ele não é o nosso lar. E uma volta para o nosso lar, voltar, o caminho de volta significa uma transformação radical, não apenas da nossa natureza humana, mas da nossa própria essência. Por isso que nós não conseguimos mudar, por isso que nós não conseguimos transformar o nosso caminho de volta para casa. Mas então como que é essa transformação? E é o que a gente vai falar agora, finalizando o contexto e o ensino dessa lição, tá? Nos tempos de Jesus, quando Jesus estava falando essa parábola, ele já traz uma explicação de como que a gente consegue essa transformação para conseguir voltar para a nossa casa de origem, né? No tempo de Jesus, quando Jesus estava falando essa parábola, havia muitos judeus ali que sabiam que a nação de Israel ainda continuava no exílio, que por mais que eles tinham voltado para sua terra, eles ainda estavam debaixo de outro governo, eles estavam debaixo de uma outra nação, eles estavam debaixo de uma opressão, eles não estavam vivendo na sua terra como antigamente, como eles costumavam a
viver. Eles estavam vivendo debaixo de uma opressão, debaixo de perdas, debaixo de aflições. Ou seja, a volta para casa deles ainda não era uma realidade, mas era algo que tinha uma certa esperança. Eles oravam a Deus para que essa volta se concretizasse através da vinda do Messias. Então, quando eles olhavam para o Messias, a expectativa e a esperança deles é que o Messias fosse mais um político, mais alguém que fosse combater as forças de Roma, que fosse combater o Império Romano, para que libertasse Israel dessa escravidão e, enfim, eles estariam na casa deles e não estariam mais debaixo dessa escravidão, debaixo desse domínio de outro povo. Essa era a expectativa deles. Era uma esperança que eles tinham, mas uma esperança política. Era uma esperança que não era uma esperança espiritual, digamos assim, né? E muitas vezes a gente tem que acabar refletindo qual que é a esperança que nós temos em Cristo. Às vezes a gente tem uma esperança em Cristo realmente política, de que Jesus vai transformar a nossa empresa, ele vai transformar a nossa nação, ele vai transformar a nossa cidade, mas a gente não entende que antes dele transformar a nossa empresa, a nossa cidade, ele transforma a nossa essência, ele transforma o nosso coração. Muitas vezes a nossa esperança em Jesus está mais num Jesus moralista, onde nos ensina o que é certo e o que é errado, nos ensina o que fazer, o que não fazer, e não é o Deus eterno, não é o Deus encarnado que muda os corações e muda a nossa essência. Então a gente vê que aquele povo, ele queria sim uma libertação, mas uma libertação mais política do que espiritual. Eles nem viam essa questão da libertação espiritual. Então a esperança deles estava numa questão política, que Jesus, o Messias, ele era esperado para redimir Israel e levar todo o povo de volta para casa, para a sua nação, definitivamente. E foi nesse ambiente que Jesus começou pregando: é chegada o reino de Deus. Então, as pessoas que vinham ouvir a ele, vinham mas com essa expectativa de que esse reino de Deus tinha chegado e essa esperança de que o reino de Deus tinha chegado, mas para tirar eles debaixo do Império Romano. Então, a gente consegue ver que o redefinindo a esperança, a gente entender que Jesus não veio simplesmente para libertar, né, uma nação da opressão política, de uma opressão moral. Jesus veio para nos salvar do pecado, do mal e da morte. Ele veio para mudar a essência do coração do homem. Ele veio para ter uma transformação radical, mas mudar quem o ser humano é por completo. Por isso que Jesus vem falar do novo nascimento. É necessário que vocês nasçam de novo. Ele veio para conduzir a raça humana ao verdadeiro lar, para fazer esse caminho, para abrir esse caminho de volta, um novo e vivo caminho, como eu disse no começo do vídeo. Ele veio para trazer esse novo significado e esse novo caminho para o verdadeiro lar. Essa é a redefinição da esperança. Nós vimos que o tema é redefinindo a esperança e essa é a redefinição. E nessa parábola do filho pródigo, ele está dizendo para eles que eles não precisam, que a esperança deles que eles estavam tendo não era uma esperança verdadeira, e eles não precisavam depositar a esperança deles nessa esperança falsa, mas que a esperança deles precisava ser redefinida. E no final da parábola, Jesus ele fala de um banquete no qual os dois filhos, tanto o mais novo quanto o mais velho, poderiam participar, foram convidados. A festa que celebrava a volta do filho para casa era tanto para o filho mais novo quanto para o filho mais velho. Então a gente vê esse banquete sendo distribuído e nessa alegria do filho que chega e retorna para casa. E quando a gente pula para Apocalipse, quando a gente vê lá no fim dos tempos, quando Jesus ele vai voltar e ele vai reinar em glória aqui, a gente vê que no desfecho de tudo, conta também, Apocalipse 21 vai falar sobre um banquete, sobre as bodas do Cordeiro, sobre essa festa que nos espera ao voltarmos para casa. Então, o que o Tim Keller está nos trazendo nesse capítulo é que todos nós somos exilados, todos nós estamos distantes de casa e todos nós estamos com saudade de casa porque caímos e sim percebemos que nós não somos nesse mundo, nós não pertencemos a este mundo, não faz sentido nós estarmos nesse mundo. Então agora nós queremos caminhar rumo à volta da nossa casa, mas nós não podemos, nós não sabemos o caminho, não sabemos como ir e não temos força e direção para ir. Então veio Jesus criar esse novo e vivo caminho, essa esperança redefinida para que eu e você possamos de fato voltar ao nosso verdadeiro lar. Em Jesus é esse caminho onde nós voltamos ao nosso verdadeiro lar. A festa do Cordeiro de Apocalipse, que é Jesus, o Cordeiro de Apocalipse é o próprio Cristo, ele está celebrando a volta para casa daqueles que estavam exilados. Então há uma festa para mim e para você que celebrará a nossa chegada ao nosso verdadeiro e eterno lar.
Essa é a nossa esperança. A nossa esperança, ela está redefinida nesse capítulo da história aqui, que Jesus ele vem para nos levar de volta ao nosso lar, que nós nos afastamos. Eu espero que você tenha uma boa célula e que Deus abençoe muito a sua semana.